Eu não gostava de Big Brother. Até perceber isso que eu vou falar com vocês neste meu vídeo. Mas para entender, primeiro eu preciso me apresentar, né? Eu sou o Bira, muito prazer, e este é meu canal. E aqui a gente vai falar de variedades sobre comportamento, sobre como formas de crescimento pessoal, entre outras coisas. Então fica comigo, se inscreve no meu canal e assista meus outros vídeos, porque desse aqui a gente vai falar de Big Brother Brasil. Acontece que eu não gostava de BBB, mas eu mudei essa perspectiva ao passar do tempo, né? Passar dos anos, eu fui modelando uma perspectiva nova a respeito do programa. No início eu achava que era perda de tempo. Agora eu vejo que as pessoas elas devem interagir, devem ver o que acontece no BBB. Porque pode ser até um absurdo, mas eu descobri mais ou menos o que faz as pessoas gostarem de Big Brother Brasil. Oh, isso é uma coisa muito relevante, muito incrível. É claro, para mim não era até então. Mas eu vou te explicar como é que eu cheguei lá. O ano era 2000, quando o Big Brother Brasil começou. Aliás, eu ficava curioso com essa proposta. Eu tinha o quê? 6 anos de idade. Eu sou novo, tenho 26 anos. Mas a questão é que eu gostava assim de ouvir as pessoas falarem sobre, mas eu não gostava de assistir. Mas com um absurdo desse, um reality show que você coloca pessoas em confinamento, sujeitas a diversas situações, manipulações sociais e momentos que podem ser constrangedores de invasão de privacidade, entre outras coisas. É óbvio que uma criança de 6 anos não vai pensar nisso, né? Eu queria assistir Dragon Ball. Mas pra gente pular assim nesse contexto, uma coisa assim que interessante que eu percebi, conforme o passar do tempo, foi estudando o comportamento social das pessoas. Atualmente eu estou me formando em psicologia nesse semestre, né? Eu vou me formar esse ano. Mas uma das coisas mais relevantes que a gente encontra no Big Brother Brasil é que ele é muito importante para a sociedade. E para atingir esse raciocínio, a gente percebe uma coisa: como é que as massas, como é que as pessoas se comportam assistindo o Big Brother Brasil. Então a gente vai lá no pai dos tóxicos, dos haters, das pessoas que gostam, que é o Twitter. E lá a gente descobre algumas coisas. Como é que as pessoas estão se comportando quanto a isso? Elas se juntaram em agregados, times. São pessoas que elas vão estar opinando, comentando a respeito de situações ou casos em casos variados, com opiniões diferentes, de formas diferentes. Isso é tão nítido quando a gente vai entrar em discussões políticas ou discussões de opinião. A gente percebe uma coisa que é semelhante a jogos de futebol ou outras coisas, que é aquele famoso comportamento de manada. As pessoas elas tendem a se unir com aquelas outras que agregam com suas opiniões semelhantes. Normalmente, quando outra opinião se volta contra elas, se debatem, há uma discussão, há um conflito de interesses em que a pessoa vai com unhas e dentes proteger a sua própria opinião ou proteger seu grupo social. Isso é mais nítido ainda quando a gente olha dentro de uma casa de vidro, que é o Big Brother, e a gente encontra alguns elementos que as pessoas elas estão gerando conflitos, brigando com opiniões diferentes, justamente porque elas são o que a realidade das pessoas é. Tirando esse bordão também do Conto TV, na realidade como ela é, que é muito usado por ele. Mas a questão é que há uma lógica de que o Big Brother ela pode ser importante para as pessoas. Cada um dentro de si tem um pouquinho de curiosidade sobre como é a vida dos outros. E quando colocam pessoas famosas, essa realidade muda completamente. Há uma quebra de paradigma, há um choque social de que essas pessoas elas que estavam antes em pilares, estavam em altares, agora elas são gente como a gente do povo. E que transforma esse gosto das pessoas em verem barraco, ver o que está acontecendo e ver que as pessoas elas podem ter comportamentos que você não teria, ou que você teria. Coisas assim que você jamais faria, que acha que uma pessoa está fazendo no programa é nojento, é repulsivo, é ruim. As pessoas elas acabam se mostrando
mas por conta do confinamento, por falta do acesso à informação. Isso deixa qualquer um sem chão, sem sentido, e a gente acaba percebendo uma das coisas primordiais. Como é que você é quando você não tem acesso à TV, como não tem acesso a celular, essas coisas que a gente tem aqui fora. O Big Brother Brasil, ele mostra que cada um tem dentro de si aquela essência de estar querendo saber mais sobre a vida do outro. É aquele caso da boa vizinhança, daquela boa vizinha que está te olhando de longe, vendo tudo que se passa, acaba gerando fofoca, mas a diferença é que essa fofoca ela é exposta, então você vê tudo que está acontecendo. E este comportamento de manada assim no Twitter é que cada um vai levantar uma bandeira, cada um vai defender. Então é uma guerra de territórios. E isso sempre esteve presente na sociedade. E é assim que a gente molda ou fundamenta como é que um grupo aglomerado ele se forma. E o Big Brother Brasil ele não deixa nada longe disso, ele não deixa a desejar esse ponto de que quando nós observamos pessoas em confinamento, pessoas que estão passando por uma situação diferente de observação, é como se fosse um experimento científico. E foi essa lógica que eu comecei a criar um certo gosto em estar acompanhando aquelas polêmicas, aquelas revoltas sobre o Big Brother Brasil. É como se fosse uma caixa experimental em que você coloca alguns ratinhos para saber o que está acontecendo daquele ambiente e aquele experimento social vai nos fornecer informações úteis, construindo assim essa visão assim de como é que as pessoas estão agindo, reagindo conforme como é que esses interlocutores, esses personagens dentro de uma casa estão passando a situação, elas acabam se colocando no lugar delas. Se eu estivesse lá, eu faria diferente. Isso cria caráter, isso cria uma reflexão. Embora as mídias gostem de consumir bastante isso para explorar mais formas de ganhar dinheiro, é importante a gente ver que tem um viés de interesse coletivo. As pessoas, elas gostam, por isso elas consomem. Mas por que elas gostam? Porque as pessoas elas gostam de saber da vida das outras, elas gostam de histórias, elas gostam de aprender com o que o outro está fazendo, elas gostam de ver o circo pegar fogo, ver uma coisa se desenrolar de uma maneira e dar um resultado ou uma consequência. Uma coisa que a gente aprende estudando comportamento é que independente daquilo que a gente observa, a gente não pode manipular, a gente não pode modificar. No Big Brother Brasil ele fornece isso. A única coisa diferente é que você vai voltar para ver quem fica lá ou quem sai. Mas as pessoas que acabam ficando são aquelas que têm algo a agregar na sua vida de alguma maneira. Não estou falando das plantas, mas são aquelas que te trazem experiência, aquelas pessoas que te fazem sentir raiva, sentir medo, sentir felicidade. São coisas que você acaba sentindo pela outra pessoa por meio da empatia. Então você se posiciona no lugar de outra pessoa. Provavelmente você não faria isso normalmente, mas quando você senta na TV, vê aquele momento, aquelas interações e acaba se associando, porque você é uma pessoa normal. E pessoas normais, elas costumam se colocar no lugar das outras pessoas. Mesmo que não façam isso na realidade todo momento, ou só queiram crescer ou gerar lucro com tal coisa, as pessoas elas gostam de estar no lugar das outras. E se você quer ser uma pessoa melhor a partir de hoje, mesmo assistindo Big Brother ou qualquer outra coisa semelhante como a Fazenda ou qualquer tema como este, é importante a gente salientar que você vai crescer muito se você tiver uma visão diferente sobre como funciona o Big Brother. Eu vi muita gente criticando como é que é o comportamento deste programa. Eu critiquei bastante ao longo da vida, mas eu tive que mudar um pouco a cabeça, porque se trata também de um experimento social. Embora não seja tão eticamente assim correto, mas a gente submete a pessoas que estão numa situação de confinamento para ver o que acontece, para ver o que vai dar. Então é justamente um caráter que pode ser científico a ser explorado e de interesse coletivo. Bom, se você gostou desse vídeo, já deixa seu joinha, comenta aí embaixo se você compartilha de opinião semelhante, se inscreve no meu canal para não perder os próximos vídeos e assista meu próximo vídeo.